dia, graça e paz. Pastora Sandra falando. Vamos então nesse dia 17 de outubro compartilhar a palavra de Deus que se encontra em Atos 14. Eu vou ler apenas o 23, mas eu quero sugerir para você que você leia Atos 14, do 21 ao 28. Eu quero ler apenas um versículo que diz assim: o tema da palavra hoje é quando temos que tomar decisões. Diz assim lá no texto de Atos 14, 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em que haviam confiado. Sempre que Deus comunicava algo importante ao seu povo, ou sempre que uma decisão importante tinha de ser tomada, antes havia oração, em geral acompanhada de jejum. Quando os apóstolos tiveram de escolher um substituto para Judas, eles estavam reunidos em oração. Quando os cristãos da igreja de Jerusalém começaram a enfrentar severa perseguição, eles oraram por coragem, levantando juntos a voz a Deus. Ao se tornar claro para os cristãos convertidos do judaísmo que até os samaritanos podiam ser salvos, enviaram Pedro para orar por esses novos seguidores de Jesus. Quando Pedro foi preso e a igreja reuniu-se para orar por ele, vocês lembram que quem está acompanhando os áudios agora de outubro, lembra que no de ontem eu estava falando sobre isso e não consegui achar o versículo. Daí, na leitura de hoje, está lá em Atos 12, 12, que eu estava falando sobre sempre que a igreja se reúne em oração, né? Então diz, ó, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Deus separou Paulo e Barnabé enquanto a igreja em Antioquia adorava e jejuava, que nós também lemos que está lá em Atos 13, 2. Não é de surpreender, portanto, que Paulo e Barnabé só auxiliassem na organização da liderança das igrejas que fundaram depois de orar e jejuar. Não podiam permanecer em cada igreja, tinham de seguir adiante. Para que a igreja continuasse a prosperar, eram necessários líderes solidamente cheios do Espírito Santo. Assim, Paulo e Barnabé buscaram o Senhor e esperaram por sua orientação. O resultado foi o crescimento das igrejas, mesmo após a partida de Paulo e Barnabé. Sempre que tiver de tomar decisões importantes e enfrentar questões difíceis, ore. Estaremos confiando em Deus e apenas nele, para nos alimentar e saciar a fome com seu espírito. Essa prática é especialmente poderosa se a seguirmos com outros cristãos em unidade. Pensem que hábito maravilhoso será este, de você não tomar nenhuma decisão na sua vida sem antes você orar. Tudo que você vai fazer, você orar antes. Eu creio assim que Deus ele pode nos livrar de situações e a gente precisa ter o discernimento, porque às vezes você está orando, um exemplo, você vai orar porque você quer vender um carro, certo? Aí você ora, a pessoa pega o carro e devolve. Será que esse não foi um sinal suficiente que não era para vender o carro? Não, às vezes a gente continua querendo vender o carro para outra pessoa. Por mais que na ignorância e com o tempo, o amadurecimento ele vem com o tempo, né? E eu creio assim que é triste, porém tem muita coisa que a gente aprende sofrendo. Existem situações que a gente precisa sofrer, viver para aprender. E que se cada vez mais nós, quando temos que tomar decisões, orarmos, a nossa vida vai se tornar. Se você acha que o fardo está pesado, ele vai aliviar 100%.
Em que sentido? De que nós achamos que isso aqui, isso é muito grave, isso eu preciso orar. Isso, não, isso é simples, eu mesmo vou ali e resolvo. A gente quer entregar para Deus só aquilo que a gente não pode resolver. Mas é justamente naquilo que nós podemos resolver que o Senhor quer ter participação. É naquilo que nós achamos que podemos resolver que o Senhor quer demonstrar o seu poder. Ele é o Deus que ele cura a dor de dente como ele cura um câncer. Por que é que nós temos o hábito de querer limitar o poder de Deus? Então que nós venhamos descobrir esse grande efeito em nossas vidas de orarmos antes de tomar qualquer decisão. Vamos orar? Senhor Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, nós nos reunimos, Senhor, neste momento e colocamos, Senhor, as nossas vidas no teu altar. Sabemos que as nossas orações ganham um novo poder quando jejuo, quando oro mais, quando jejuo mais. Ajuda-nos a fazer isso sempre, Senhor. Sempre que tivermos que tomar alguma decisão, faz com que nós possamos estar, Senhor Jesus, prontos para lidar com as grandes oportunidades que estão diante de nós. Nós queremos, Senhor, ver a tua ação, o teu agir em nós em todo o tempo. Aquilo que eu acho que eu sou capaz de fazer e resolver, eu quero orar antes de fazer. Aquilo que eu acho que é muito complicado, eu vou orar antes de fazer. Porque eu creio que em toda situação o Senhor vai nos dar um direcionamento. Senhor, e nos faz também sensíveis aos seus sinais. Que nesse tempo de oração em qualidade nós possamos amadurecer e identificar os sinais. Ter o ouvido sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Para que a obra seja completa em nós. Nós queremos te agradecer por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia e que você venha lembrar sempre de orar antes de tomar qualquer decisão. Que Deus abençoe, um abraço e até a próxima.